Bom dia, tudo bom com vocês? Estamos começando mais um Café da Manhã com Débora nessa terça-feira tão gostosa, com um solzinho meio tímido, mas estamos aqui. Bom, quero começar essa terça cantando um louvor que diz assim: se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Sobre as águas o Senhor tem me feito andar, Deus. O Senhor tem me feito feliz, o Senhor tem me feito realizar. O Senhor me fez eu estou realizada. E o Senhor tem me dado muito, todos os dias. Por isso te sou grata todos os dias. Em nome de Jesus. Amém! Hoje nós vamos ler o capítulo 13, 14 e 15. Ler não, falar um pouco sobre eles. Vamos lá, capítulo 13, versículo 18. Esse é longo, hein? Ao 23. Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando é uma semente que caiu em terreno pedregoso, quanto a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. A parábola do semeador, ela é muito conhecida. Aqui, nesse texto, nós já vamos entrar nas parábolas. E as parábolas, elas parecem, vamos colocar assim, historinhas bobas, mas na verdade, elas carregam verdades eternas. Então, quando a gente vai entendendo as parábolas e o que elas significam e o que foi para aquele povo e para nós hoje em dia, nós percebemos que elas são muito úteis e que hoje em dia elas ainda surtem muito efeito. A parábola do semeador, ela fala sobre tipos de solo, ela fala sobre tipos de pessoas e ela fala sobre o jeito que cada uma recebe a palavra de Deus, sobre cada uma recebe aquilo que o Senhor tem. Algumas recebem e ficam alegres, mas depois abandonam. Algumas o diabo tira, algumas, cada uma é desse jeito. Mas eu quero dizer, seja a semente que ela deu bom fruto. Porque, na verdade, a vida cristã ela não é muito sobre grandes proporções, sabe? Como assim? Ela é, na verdade, sobre permanecer, sobre resistir, sobre ser constante e sobre dar bons frutos neste tempo. Porque não adianta nada nós estarmos servindo a Cristo e não darmos frutos. E também não adianta nada a gente dar bons frutos num tempo e sair depois. Então, tem que ser constante e dando bons frutos na estação certa. Bom, vamos lá. Versículo 35. Cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei minhas
proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Esse versículo tá lá em Salmo 78:2. Olha, novamente, Salmo presente na nossa vida. Jesus, através das palavras, ele estava falando coisas ocultas desde a criação do mundo. Coisas tão simples e ocultas, tá vendo? Deus não precisa de grandes espetáculos, de grandes palavras. Ele usa coisas do nosso dia a dia, coisas que nós estamos vivendo todos os dias. Versículo 44 e 45, capítulo 13. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. 45. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Sabe quem é a pérola de grande valor e sabe quem é o tesouro escondido? É o reino dos céus, são as pessoas. Reino fala muitas vezes de nós. O Senhor amou o ser humano. O Senhor amou as pessoas. Nós somos criação dele. E aí o que aconteceu? Veio o pecado, devastou tudo. Mas aí veio o Senhor. Jesus morreu na cruz, comprou a nossa vida, pagou o preço pelos nossos pecados. E hoje nós estamos aqui. Felizes, porque podemos ter a vida eterna. Capítulo 14, versículo 16. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, dê-lhes vocês algo para comer. Tô ruim de ler hoje. Aqui Jesus está falando, é a primeira multiplicação dos pães. Todo mundo já sabe essa história, que Jesus multiplicou pães, peixes, legal. E aqui é engraçado que Jesus ele fala para os discípulos: deem vocês algo para comer. Ou seja, a responsabilidade do milagre é nossa. Mas aí os discípulos falaram assim: nós só temos 5 pães e 2 peixes. Pelos discípulos o negócio ia parar ali, né? Mas aí Jesus traz aqui. E aí aconteceu que ele operou. Porque Jesus usa o que nós temos. Deus vai usar o que você tem. O seu talento. Aquilo que você sabe fazer. É isso que ele vai usar para multiplicar. Versículo 21. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. É machismo, sei lá, gente, mas vamos só contar com 5.000 homens. Vamos supor que tinha um homem para cada mulher ali. 10.000. Mas uma criança para cada homem, vamos dizer assim. 15.000. Vamos colocar umas 15.000 pessoas no mínimo. Todas foram alimentadas por 5 pães e 2 peixinhos. Jesus faz milagres grandes, Jesus faz coisas poderosas. Versículo 29. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Gente, não é pecado a gente sentir medo quando nós estamos andando sobre as águas. Jesus, ele está acostumado com as coisas sobrenaturais, mas para nós tudo é uma novidade. Então, quando nós estamos na aventura que é estar com Cristo, em se aventurar todos os dias, de andar com Ele, de estar com Ele, a gente nunca sabe o que Ele pode fazer. Mas a gente tem que ser igual a Pedro, se lançar. Não importa se a gente for ter medo, porque Ele vai lá e nos socorre. Tá certo, depois você vai ouvir assim: homem de pouca fé. Mas, pelo menos você andou sobre as águas, você esteve com Cristo, ninguém mais fez isso, ninguém mais esteve assim, andou sobre as águas. Então, desse jeito, né, com Jesus. Capítulo 15, nós saímos do 14, agora vamos por 15. Versículo 27. Disse ela, porém: sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Esse é um dos textos mais maravilhosos que eu já preguei nele. Eu acho lindo esse texto. É o texto da mulher cananeia. Jesus fala assim: não é bom, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Vê se você ouvindo isso de Jesus. Você é um cachorro, você não é digno. Mas aí a mulher foi
e deu. É aí que tá, é a gente dar uma resposta com fé, uma resposta certeira, uma resposta que vem, assim, do nosso coração e daquilo que a gente precisa. Se a gente precisa de Jesus, a gente não pode ter medo de falar, ó, Senhor, eu preciso mesmo. Ela falou aqui, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Ela falou, eu sou uma cadela, uma cachorra, mas até eu desejo comer um pouco das migalhas. Ela estava pedindo um pouco. É isso que é incrível na Bíblia. Jesus viu a fé dela. Jesus falou depois, ó, mulher, grande é a sua fé. Porque Jesus reconhece quando nós damos um passo de fé. Versículo 32, é a segunda multiplicação dos pães. Jesus chamou os seus discípulos e disse, tenham compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Jesus sempre preocupado conosco. Eu acho incrível ele falando assim, eu tenho compaixão dessa multidão, não quero mandar eles embora. E aí, o que vocês acham? E aí os discípulos falam, onde nós vamos encontrar pão? É a segunda multiplicação dos pães. E aí Jesus fala, quantos pães você tem? Aí eles falam 7 e alguns peixes. E aí no versículo 38, os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Novamente Jesus fez o milagre. E eu quero terminar aqui falando que Jesus, ele sempre faz o milagre. Ele nunca deixa ninguém com fome. Ninguém vai morrer de fome, seja fome física, seja fome espiritual. Porque se nós crermos nele e acreditarmos que ele está no controle das nossas vidas e que ele pode fazer um milagre, chega para ele e fala, Senhor, esses são os meus 5 pães e os meus 2 peixinhos. Ou os meus 7 pães e alguns peixes. Está nas suas mãos, multiplica. Você vai ver se Deus não vai multiplicar. Deus multiplicou na minha vida, tem multiplicado. Eu creio que vai multiplicar muito mais, tanto na minha quanto na sua. Que você seja feliz hoje, que você tenha um dia produtivo, seja no trabalho, seja na sua casa, que você se realize no seu trabalho, que você seja próspero, que você viva em amor com a sua família, que você se divirta com os seus amigos, namorado, namorada, noivo, noiva, enfim. Seja pleno em tudo que você fizer, tá? Que você seja completo com o Senhor, esteja com você. Assistam os meus vídeos, se inscrevam no meu canal, curtam, compartilhem, comentem. Preciso ver esse negócio de comentem ainda. Todos os dias tem vídeo novo. Ativem as notificações. Ativem o sininho. Ó, minha unha. Gente, tenha uma ótima terça-feira. Beijo. Deus abençoe vocês. E eu também.